Então vamos, meus irmãos, mais uma vez, agradecer a Jesus a oportunidade de aqui estarmos, mesmo que virtualmente, estamos com o coração ligado um ao outro, e juntos elevamos o nosso coração aos pés de Jesus para pedir a sua proteção e o seu amparo, pedir a permissão para mais esse estudo do dia de hoje, pedir a Jesus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender com as lições dadas no dia de hoje, através do seu Evangelho, e que possamos, Senhor, colocar em prática na nossa vida, melhorando primeiramente a nós mesmos e depois aos que estão próximos a nós. Agradecemos aos espíritos protetores que nos ajudam nesse estudo, agradecemos à Mãe Maria Santíssima, a doutora Bezerra de Menezes e a todos aqueles mentores espirituais que conosco estão. Agradecidos que somos, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Edma, por fazer a prece para a gente. Então, meus irmãs e meus irmãos, esta noite nós vamos estar finalizando o módulo 6 do estudo sistematizado da doutrina espírita, que tem como tema-chave a reencarnação. E o roteiro 6, ele vem nos falar sobre o esquecimento do passado e as justificativas de sua necessidade. Por que é necessário ao espírito que vai vir ao plano físico esquecer o seu passado, ter isso retirado da sua memória? E Kardec faz esse questionamento na questão do Livro dos Espíritos, na questão 392, onde a espiritualidade responde que o homem não pode e nem deve saber tudo, e que isso é uma determinação da sabedoria divina. Esquecendo o passado, o ser humano que reencarna no plano físico, ele se torna mais senhor de si. Como foi colocado no vídeo que passamos como conteúdo antes do estudo de hoje, verificamos que uma ilustração muito interessante sobre quando vamos viajar. Quando nós vamos viajar para um outro local, um outro país, um outro estado, enfim, a qualquer outro local, o que acontece? Né? Quando formos fazer a malas, nós levamos apenas aquilo que é necessário. Né? A gente não leva a casa toda. Então, considerando que a vinda para o plano físico também é uma viagem para o espírito, ele ao encarnar no mundo físico, na Terra, ele traz consigo em sua memória aquilo que é necessário para a sua evolução. Então, nesse sentido, que o esquecimento do passado, ele se torna importante. E, nesse caso, ele momentaneamente, a lembrança das suas existências anteriores, elas se tornam como se fosse um véu que as cobrisse. Mas ele conserva ainda na sua consciência as situações, circunstâncias que ele viveu que até então elas podem até mesmo ser reveladas. Agora, essa revelação que ocorre a partir do momento que ele está encarnado, ela é proporcional ao grau evolutivo do espírito. Então, ele esquece a maioria dos atos que praticou, né? Mas as suas habilidades, as suas tendências, elas são reveladas a ele.
Então, a partir do momento que o homem não conhece os atos, mas ele pode ao mesmo saber qual era o gênero das faltas que ele se tornou culpado. Basta ele analisar a si mesmo, né, avaliando as suas tendências. Outro fato interessante que esse tema nos traz é que, ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu, ou seja, nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Então, pouco lhe importa saber o que foi antes. Se ele se vê punido, é porque ele praticou o mal. As suas atuais tendências, mas principalmente, indicam o que ele precisa corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. As boas resoluções que ele tomou são as vozes da consciência, né? Advertindo para ele o que é o bem e o que é o mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, o esquecimento, é bom a gente frisar aqui, que ele ocorre apenas durante a vida corpórea. A partir do momento que o espírito retorna à vida espiritual, ele vai readquirir a lembrança do passado. Também isso é importante a gente frisar. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva, né? Um presente, revela a bondade de Deus e que é manifestada através de cada um de nós. E a gente poderia averiguar por que, onde está essa bondade, né? Se nós somos todos culpados, né? A maioria de nós somos espíritos ainda doentes, vivendo num mundo de provas e expiações. E imagine se nós pudéssemos reviver, relembrar, se fizermos algum crime, um crime odioso, um crime bárbaro, e pudéssemos nos lembrar disso. Isso afetaria a nossa, a nossa escala evolutiva, a nossa nova forma de viver, porque nós estaríamos presos a ela. Isso aí nos perturbaria e evitaríamos que a gente conseguisse trabalhar em nós aquilo que nós devemos melhorar, porque o sentimento de culpa ia estar muito mais instalado em nós. E além disso, se todas as pessoas, né, os espíritos que encarnam no planeta, pudessem rever o passado, e sabemos que pelas leis da afinidade nós nascemos em ambiente e relacionamos com antigos inimigos, essas relações elas se tornariam muito mais abertas, ou seja, cada um de nós saberíamos quem prejudicou o outro, o que um fez para o mal para o outro. E a dádiva do perdão, né, a prática do perdão, seria mais difícil de ser executado. Então, o esquecimento ele está dentro da sabedoria divina, para que aos espíritos encarnados que tiveram, que têm débitos um para com os outros e que voltam acabam se unindo, se aproximando para se reabilitarem, eles possam fazer isso de uma maneira mais nova, de uma maneira diferente, onde cada um poderá, né, trabalhar junto com o outro, ajudando um ao outro na sua evolução. E é interessante que foi abordado aqui nesse tema que, ao nascer, né, as células do cérebro são as últimas a que vão estar na formação. E isso mostra, né, a tendência de que algumas reminiscências do passado podem estar presentes na nossa lembrança através da nossa subconsciência, né? Quando temos lampejos de situações e instantes onde que essas lembranças acabam tornando a nossa mente, né? E a gente tem aquela sensação de algo que nós já sabíamos,
como certas intuições ou como certas vocações para certas habilidades. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente faz esse breve apanhado geral do tema de hoje, e agora eu deixo a cada um de vocês para as considerações pessoais a respeito desse tema, para que cada um, né, fazendo a sua observação, ajude e colabore um com o outro, né? Porque este é o propósito do nosso estudo, partilhar experiências, observações, aquilo que chama a nossa atenção, a fim de que aquilo que cada um coloca possa ajudar a nos esclarecermos. Então, nesse sentido, seguindo a ordem aqui, eu passo a palavra primeiro a Edma. Edma, você precisa desabilitar o microfone, porque eu... Agora, ok. Sim. Então, Fábio, eu li o subsídio e ouvi a palestra da Evelyn, por sinal, muito bem explicada, né? Ela detalha cada coisa que acontece na nossa vida e nos mostra que a bondade de Deus é infinita, porque nós tivemos o estudo passado da passagem da infância da criança para o adulto. Então a gente vem estudando desde dessa que nós entramos nesse programa, né, de como nós viemos, por que nós viemos, de que jeito nós chegamos a esse planeta. Então a gente vem estudando desde lá e a gente vai vendo a preocupação primeiramente de Deus, nosso Pai, e dos espíritos para preparar um ser até para ele chegar aqui. Então, nós vemos nesse estudo a bondade imensa de Deus para conosco, que ele faz com que esqueçamos os nossos erros do passado, mas nem com isso ele nos tira o direito de sermos melhores nessa jornada de hoje, né? Porque se nós erramos no passado, se o nosso Deus, que se não fosse todo amor e bondade, nós estaríamos na erraticidade, certamente, que numa posição não muito boa, mas ele nos deu essa oportunidade de voltarmos aqui para repararmos os nossos erros, mesmo esquecendo parte dele. Porque a Evelyn, hoje, no estudo dela, ela deixou bem claro que se observarmos a nós mesmos, a gente vai saber as nossas tendências, se é para o bem e se é para o mal. E se for para o mal, nós que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina, nós podemos melhorar-nos nessa nova etapa da vida que aqui estamos, para quando voltarmos à pátria espiritual, sermos um pouquinho melhor. Então, isso para mim foi assim, uma parte bem clara, que ficou bem clara. Para mim foi essa parte de que, às vezes, a gente vê uma pessoa, ou mesmo na família, você tem alguém que você não tem muita afinidade com aquela pessoa, mesmo entre pais e filhos, mães e filhos, né? Nós temos a nossa dificuldade com os nossos filhos, com os nossos parceiros. Então, tudo isso, se a gente for prestar atenção, serve para nós como um alerta, né? Para que a gente possa observar bem o que somos hoje, né? Como que a gente faz isso? Também aproveitando o nosso estudo que nós estamos fazendo com a Joana, que ela nos diz o tempo todo que a gente precisa se conhecer. E a gente, se conhecendo a nós mesmos, as nossas tendências, os nossos desejos, com certeza nós teremos a oportunidade de evoluirmos nesse planeta. É isso, Fábio. Muito obrigada. Obrigado, Edma. Seguindo aqui, vou passar a palavra para Marta. Oi, Marta, você estava com um problema aí, né? Para entrar para o estudo. Eu estava ouvindo e estava vendo vocês. Normal. E vocês não viam nem viam. Alô?
Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah. Lucinha, você já está de volta? Olha, eu fiquei pensando, nós já vimos várias vezes nos nossos estudos a respeito da reencarnação, como a Edna colocou ali legal, do esquecimento do passado, né? Você na abertura também falou, porque dificilmente a gente iria suportar essa encarnação se nós lembrássemos do passado, realmente. Porque até no livro de André Luiz, o menino falou ontem, né? A gente ouve tanta coisa na outra aula aí que eles não suportaram duas. O casal não suportou ver por duas encarnações deles passadas. Imagina se a gente lembrar de uma ou de alguns lances apenas da vida passada, ia ser um transtorno realmente. Porque se nós carregamos culpa dessa, imagina da outra, né? E eu, particularmente, não vejo necessidade, não quero saber de jeito nenhum. Não vejo necessidade nenhuma. E porque o que interessa é o presente, o que interessa é a vida agora. O que eu vou fazer para o meu futuro, eu vou fazer agora, porque o que eu já fiz, já foi. Então, é muito legal. E aí, trazendo até saindo de reencarnação e de vidas passadas e falando da vida presente, também o passado não nos importa muito, né? É como se nós devêssemos também seguir a lei de vida do esquecimento e procurarmos esquecer algumas coisas que houveram em nossa vida, no nosso passado, e esquecer no sentido de não fazer mais e aprender com o passado apenas. Mas não ficar remoendo, né? E há pessoas que ficam remoendo, a gente, né? Nós, seres humanos, nós ficamos remoendo algo lá, né, de 1900 e nada. Por que fizeram isso comigo? Ou por que eu fiz isso com alguém? Ou por que eu não reagi dessa forma? Por que eu não reagi de outra? Então, eu vejo assim, além das explicações que foram dadas e que a gente sabe o porquê dessa providência divina, desse presente de Deus, desse véu de esquecimento, que é porque nós não suportaríamos, porque não nos vale de nada o passado não ser para aprendizado. Realmente, o que importa é o que nós estamos fazendo agora. Então, nós deveríamos, então, aplicar na nossa vida mesmo, na nossa existência atual. Suponhamos que tivéssemos só essa. Então, não vamos, então, ficar chorando no leito derramado, né? Ficar, sabe, pensando o que passou. Porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala, fulano me fez isso, em tal época e tal época. Então, é uma coisa, é algo assim desnecessário, né? Desnecessário, porque quando tudo é a sua época, daquela época que você reagiu daquela forma, foi porque naquele momento seu reino deu certo. Então, também serve, além de todas as explicações, serve para que a gente raciocine, né, em cima disso, para não ficar remoendo. É isso aí. Obrigado, Marta. E aí, Joilson, o que você quer falar para a gente sobre o esquecimento do passado? Só habilita o microfone. Aí, pode falar, Joilson. Então, como você explicou maravilhosamente bem, Edna também, a gente fica questionando por que será que Deus não quer que a gente lembre das encarnações passadas, do que nós fizemos de bom, do que nós fizemos de ruim. Eu creio que é para, nessa vida presente, a gente poder procurar uma melhor evolução, um melhor aprendizado, poder estudar mais, buscar mais o estudo. É como está no começo do texto. Se a gente lembrar tudo que nós tivemos de bom no passado, a gente pode engrandecer, o nosso ego pode subir, e aí você vai se tornar uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante, ignorante. E eu creio que era isso que Deus não quis que acontecesse com a gente, né?
Mesma coisa que a gente lembrasse de tudo que fizemos de ruim no passado, eu creio que a gente não iria suportar a ponto de tirar da própria vida, nem terminar a evolução na vida presente e tentar dar cabo à vida e poder partir de novo. Então, eu creio que é por isso que ele não permitiu que a gente lembrasse totalmente de tudo que nós fizemos, tudo que acontece com a gente, para nessa vida que nós estamos poder buscar o aprendizado, a evolução, para a gente poder ter um aprimoramento melhor, né? Buscar um aprimoramento melhor. Que, se bem que tem muitos reencarnados que vêm com dons maravilhosos, que são pessoas, bem dizer, preparadas já para a vida e segue, mas não lembra o que aconteceu com ela para ela ter vindo desse jeito, né? Então, são pontos de interrogações da nossa vida que a gente vai tentando buscar essas respostas no dia a dia, na nossa evolução espiritual, nos nossos estudos, sempre fazendo a caridade, sempre fazendo o bem, sempre ajudando o próximo, né? Que eu creio que é o ponto para a gente poder ter um grau de evolução, buscar um grau de evolução melhor para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar espiritual, né? E esse estudo que a gente faz terça, quinta e sexta, gente, é maravilhoso. Então, só acrescenta mais e mais para o meu aprendizado, para a minha evolução. E essa missão de cada um de nós é estar todo dia buscando um caminho melhor para a nossa vida espiritual, né? Mais ou menos é isso, Fábio. Daí a gente vai conversando mais. Muito obrigado, Joilson. E aí, Lucinha, sua vez, querida. Quer fazer algum comentário a respeito desse tema? Só precisa habilitar o microfone, desculpa. Isso. Eu não li e nem eu assisti a Evelyn hoje, mas eu vou falar um pouquinho do que eu entendo, porque nós já tivemos algumas aulas também lá na União a respeito do esquecimento do passado, né? O homem não pode lembrar, nem deve lembrar do que aconteceu em vidas passadas, creio eu. Porque cada existência nossa é como se fosse a primeira. É como se fosse a primeira, porque a gente não lembra, não poderíamos lembrar, porque a gente precisa evoluir. Se você lembrasse do que você fez com a pessoa que está ao seu lado nessa encarnação, você não ia ter essa oportunidade de evoluir, de crescer, de se conhecer. E tudo isso nos é dado essa oportunidade por Deus, né? Porque o homem, a partir do momento que ele reencarna, que ele está aqui nessa existência, ele tem que esquecer de tudo para ele poder cumprir com a sua missão no qual ele se propôs a fazer aqui, né? Então, eu acredito que ele, se ele lembrasse, ele não ia ter essa oportunidade jamais, né? Então, Deus, em sua infinita bondade, sempre com a gente, né? Ele nos dá essa oportunidade de esquecer e recomeçar. Esquecer é recomeçar tudo novamente para que você possa chegar ao patamar
no seu estado evolutivo, né? Errar, a gente vai errar sempre. Lembrar, muitas vezes, a gente até tem uma noção do que você foi, você não tem certeza. Nunca nós vamos ter a certeza. Mas nós temos, muitas vezes, não sei se é sonho, se você vem aqueles flashes de lembranças, mas muitas vezes você tem uma noção mais ou menos do que você foi em alguma época passada de suas reencarnações passadas. Eu tenho umas lembranças de que toda vez que eu vou viajar, eu penso, eu lembro desse sonho, que eu não sei se é sonho, que eu não sei se é lembrança, que eu chego no meu estado para onde eu vou, e eu abro a minha mala, e eu não tenho nada na mala. Eu falei, meu Deus do céu, cadê as minhas roupas? Eu não trouxe nada. E esse tipo de pensamento, esse tipo de sonho, que eu não sei se é sonho, que eu não sei se é lembranças, não sei o que é, que Deus... Aí, graças a Deus, não me deu a oportunidade de saber, né? Mas eu fico imaginando que esse tipo de lembranças, de pensamentos, ele é que eu preciso ainda fazer alguma coisa e pensar que o que eu vou embora daqui, eu preciso ter uma bagagem. Eu penso, eu preciso ter uma bagagem positiva do levar aqui. Então, esse tipo de flash, esse tipo de pensamento é dado por Deus para que a gente tenha um controle da sua vida aqui. Eu penso dessa maneira, né? Errar, a gente erra, nosso caminho é sempre limitado aqui, porque ainda somos muito, muito apegados à matéria, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade de reparar as nossas faltas através dessa nova existência aqui na Terra, né? E estamos aí, né? Graças a Deus, cada dia que passa, um pouquinho do entendimento a gente tem. Cada dia que passa, você vai melhorando um pouquinho, compreendendo mais a sua estadia aqui nesse planeta, que para a gente, para nós, é maravilhoso. Para mim, é muito bom estar aqui. Mas no dia que Deus achar que nós temos que ir, nós vamos. Nós vamos, e se Deus quiser, nós vamos com a bagagem melhor daqui de quando nós chegamos, se Deus quiser. E isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Lucinha. Eu gostei, realmente é isso mesmo, né? Quando a Lucinha comentou agora sobre a viagem, a bagagem, né? E como foi citado no conteúdo do vídeo da Evelyn, que nós serve como suporte para o nosso estudo, realmente a gente precisa estar mais atento àquilo que é essencial. E essa questão do esquecimento do passado, ela é essencial para a gente, para que nós possamos realmente progredir, né, evoluir, tanto moralmente como intelectualmente, porque nós recebemos, e a Lucinha destacou bem, a gente, e isso está no texto, mesmo que ela disse que não leu, mas você vê como os estudos na casa espírita é importante, que faz a gente relembrar. A gente ganha um corpo novo, um instrumento novo que ele precisa se desenvolver, e o espírito precisa trabalhar nele para adquirir novas habilidades, né, novos desafios. E realmente a gente precisa, e sem o esquecimento do passado, nós íamos ficar realmente lá chafurdando na nossa lama, na nossa sombra, que nós já sabemos
pelos estudos que ainda são bem densas. E também gostei daquilo que Marta colocou a respeito da mágoa. A gente fala da doutrina espírita, o evangelho fala sempre da necessidade do perdão e como é difícil perdoar. Se é difícil perdoar, né, com o esquecimento do passado, imagine se nós estivéssemos lembrando de quem nos prejudicou ou quem ou se alguém, e também somos carentes de indulgência, de quem nós prejudicamos. Jamais os laços jamais se reestreitariam, né? Jamais haveria a concórdia. Então, realmente, a providência divina ela é infinitamente sábia e justa e tudo que ela faz com um propósito que nós ainda, criaturas, não conseguimos compreender, mas através dos ensinamentos dados pelos Espíritos e aquilo que estamos sempre buscando no Evangelho, a nossa consciência vai cada vez mais se esclarecendo, se tornando mais preenchendo com essa luz e compreendendo as leis divinas. Isso então tudo o esquecimento do passado está sobre as suas leis divinas, lei de justiça, de amor, de misericórdia. E, enfim, então realmente a gente volta tudo no primeiro texto, lá no primeiro capítulo do estudo sistematizado, sobre Deus, sobre a providência divina, que tudo está certo, né? Tudo está sob o comando, tudo em perfeita harmonia nesse universo. Nós ainda que somos espíritos que precisamos, né, compreender, e nós somos gratos à espiritualidade que nos proporciona a compreensão através da doutrina espírita e a compreensão também do Evangelho, e faz a gente conhecer mais a Deus. E é isso que eu gostaria de complementar nessa primeira rodada, né, de observações, e a gente pode ir para mais uma segunda. Nós temos um tempo ainda bastante disponível para finalizarmos o estudo. Retorno a você, Edma. Quer fazer algum outro complemento, alguma outra observação, algo que te chamou a atenção, ou na fala dos colegas? Fique à vontade. Então, Fábio, a gente vai, a cada estudo, a gente vai adquirindo uma pequena sabedoria, né? Bendita doutrina nossa, né? Que nos faz reconhecer em nós mesmos o quanto a gente é imperfeito, né? Sem precisar que o outro nos aponte o dedo. Então, eu acredito assim, que a gente tem crescido muito nesses estudos que a gente tem feito, né? Tanto aqui como na casa espírita que nós fazíamos, né? E vamos voltar a fazer em breve, se assim Deus nos permitir, porque vem aclarando a nossa mente aos poucos, porque às vezes, quando você não tem o conhecimento, você se revolta por determinadas causas. Ah, por que que isso aconteceu comigo? Por que que tal coisa assim não dá certo para mim, só dá certo para o outro? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, com os nossos estudos, e tentando também, né, que esse é o nosso maior dever, não adianta só ouvir, nós temos que colocar em prática, né? E isso nos ajuda muito diante de certas dificuldades, como para mim, várias vezes, que eu errei, eu disse, mas eu já estudei isso, eu não poderia ter errado novamente. Mas, ao mesmo tempo, me vem me dá aquele estado de espírito mais tranquilo. Hoje eu já sei que errei, porque em outras épocas eu nem considerava certas coisas como erro. Então, isso eu acredito que nós devemos muito a esse estudo, a evangelização que nós tivemos, né?
nosso trabalho diário, que nos ensina que a nossa finalidade é crescer e nunca diminuir. E se nós vamos só conseguir essa evolução assim mesmo, nos conhecendo e trabalhando em nós as nossas pequenez, os nossos erros, e praticando sempre o amor e a caridade. É isso, Fábio. Edma, essa sua viagem, você voltou com tudo, hein, menina? Muito bem colocadas as suas palavras aí, gostei demais. Deu para estudar um pouquinho. Estamos percebendo, a gente está contribuindo muito, muito bom. Obrigado, Edma. Obrigada. E aí, Marta? Só a Marta liga o som. Ai, Agora vai. eu já falei que eu não consegui no notebook, né? Oxi. Eu achei que todo mundo falou muito bem. Realmente, o que eu anotei aqui, que a gente precisa lembrar, é que as lembranças depois da morte, do desencarne, depois da morte, são negativas, né? Porque, de repente, a gente pode ter aquela ideia de, nós temos que ter aquela ideia de morrer, eu lembrei, mas não é bem por aí, né? Ela é gradativa, porque senão seria um susto também, né? Nós ficamos ainda um tanto por aqui ligados no nosso patamar evolutivo, né? Essas lembranças também são gradativas, vai vindo aos poucos, até que tomamos pé da situação, e mesmo assim, sabendo que já desencarnamos, sabendo onde estamos, mesmo assim é devagarinho que a gente começa a lembrar das vidas passadas, né? Mas que eu notei aqui, achei interessante esquecer o passado. Você colocou a justiça, amor e misericórdia, realmente é isso, né? Achei legal. Esse esquecimento do passado é a justiça, amor e misericórdia divina agindo. Porque realmente ia ser complicado, né? Pra gente, porque a gente pega um bebê, nós pegamos um bebê no colo, é a coisa mais linda que tem, né? Principalmente quando é filho, da família, tudo. Só que nós não sabemos o espíritozinho que está ali dentro. Já pensou se soubesse? Ia ser complicado. A criança não ia ter o carinho necessário, né? A educação necessária. E como está tudo redondo, né? Tudo faz parte das leis divinas, nada escapa. E recomeçar, a Lucinha falou recomeçar, eu também achei muito legal, porque cada encarnação é um recomeço mesmo. Então não ia adiantar. Nós temos que evoluir como estamos hoje. Eu tenho que evoluir um trecho da minha evolução, vai se passar como marca. Quando eu voltar com uma outra forma, um outro nome, um outro corpo, enfim, eu vou ter uma responsabilidade em cima daquilo e provavelmente eu venha com uma carga para evoluir naquela época. Eu acho que tudo na sua época, né? Então, lembrar o passado não ia mesmo acrescentar nada, não. É isso aí, eu não tenho muito o que falar, não. Pensar em... Porque, veja bem, às vezes as pessoas falam... É claro também, lembrei agora, que nós precisamos lembrar dos estudos psicológicos, os psicoterapeutas fazem de vidas passadas quando há necessidade, né? Até a época do útero materno, vão além do útero materno dentro da psicanálise, mas a do Alberto Almeida, né, espírita, que todo mundo conhece, trabalha com isso, mas simplesmente quando isso for importante o suficiente para uma cura, né, de uma doença ou física ou psicológica. Aí faça essa regressão. Mas cada etapa é uma prova mesmo. Então, alguém falou, somos carentes de indulgência, se foi Fábio, realmente. Somos mesmo. E é através dessas encarnações que nós vamos trabalhar isso em nós. É isso aí que eu tinha que falar, gente.
Obrigado, Marta. Depois nós vamos ter que fazer um curso aí com você para mexer no notebook, hein? Uma hora. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tá certo. Eu não sei se eu não tenho paciência ou se eu sou burra, um dos dois. Mas eu acho que é mais a paciência. O negócio começa a enrolar os livros. Tá certo. Precisa aprender para na próxima vida você não ter, já vir com essa habilidade. Então, Não é verdade? eu vou ver só, eu vou ouvir hack. Tá certo. Joilson, e aí, Joilson, você quer fazer alguma complementação a respeito do nosso tema de hoje? Isso. Então, como a Evelyn disse no, no vídeo, né, eu achei bem interessante, ela comparou como se, por exemplo, um preso hoje, ele comete um crime, ele vai preso, fica na cadeia um tempo, aí ele cumpre essa pena nessa encarnação. Aí ele sai, só que ele sai e a vida dele não volta ao normal como era antes dele cometer o crime, né? Que ele vai ser sempre taxado como ex-presidiário, vai ser sempre discriminado, as pessoas sempre vão desconfiar dele, vão estar com o pé atrás com ele. Ele não vai ter uma rotina, uma vida normal. E é o que ela comparou, como se nós lembrássemos das nossas vidas passadas, iam passar por esse mesmo problema de não aceitação, da gente não saber lidar com o que a gente aprontou, o que a gente fez, e não ia conseguir fazer a evolução que a gente sempre está almejando, sempre está procurando, né? Então, essa parte que eu achei interessante do vídeo dela. Eu vou, assim, relatar o que aconteceu comigo na terça-feira, que eu estava doido para assistir a palestra na terça. Aí eu fui para a faculdade à tarde, saí de lá às 5h30, fui correndo por causa da minha irmã, que ela viajou, tinha que ir lá dar de comer o gato dela e molhar as plantas. Aí, 6 horas, eu estava saindo da casa dela, ela me liga, que ela já estava no porto, lá esperando um táxi, não conseguia, e eu tinha que ir atrás de um para ela. Aí eu fui atrás desse táxi, no primeiro ponto não achei, no segundo nada, no terceiro nada, já era quase 6h30. Foi chegando no ponto, não conseguia, desesperei, falei, meu Deus do céu, por que tudo comigo é tão complicado, tudo comigo. Comecei a reclamar, esbravejar, culpar Deus. Antes de eu fechar a boca, o táxi chega na minha frente e eu levei um susto, fiquei sem reação, comecei a pedir perdão para Deus por tudo que eu falei, tudo que eu blasfemei, né? E cheguei em casa a tempo, cheguei com 16 minutos de atraso, só participei. Terça-feira foi maravilhoso. Eu creio que a gente tem que pensar muito nos atos, muito no que a gente vai falar para poder não morrer pela boca, né? Isso que era para eu comentar na terça, não deu tempo. E foi tão bom e a hora voou que a gente nem deu tempo de comentar. E trazendo para hoje, do estudo de hoje, então, vamos dizer assim, você fazer um autoestudo para si mesmo, né, para poder ter uma visão melhor do que a gente do que vai passar na frente, do que vai acontecer, para a gente poder buscar um aprendizado melhor para a vida da gente, um estudo melhor, né? E é isso que a gente está tentando e procurando fazer. É isso, Fábio. E parabenizar todas as professoras do grupo, né? Comigo, quem foi professor, parabéns pelo dia de hoje. Certo? É verdade, Joilson, bem lembrado. Parabéns aos professores, né? Parabéns ao mestre Kardec, a Jesus, nosso mestre maior também. É interessante, né, Joilson, você comentar a respeito, né, a gente ter um estudo e, e ainda assim caímos em erros, né? Perdemos a calma, a paciência, blasfemamos.
Então isso mostra a importância dos estudos, né? Que a gente começa, mesmo no momento que erra, logo em seguida vem aquele lapso que aparece na consciência, né? E aí fala, meu Deus, estudo a doutrina espírita e ainda estou fazendo bobagem. Então, por isso a necessidade, né? Ela contribui mesmo com esse nosso autoconhecimento, aquilo que nós estávamos vendo na terça-feira na palestra. Tá certo, é isso mesmo. E aí, Lucinha, quer fazer alguma outra complementação a respeito do tema de hoje? Então, é só mais um comentário mesmo, rapidinho. Que através do esquecimento do passado, o homem é mais senhor de si, né? É através do esquecimento que ele tem a liberdade de seguir, né, o seu desenvolvimento moral. É só isso mesmo. É esquecendo de tudo que ele tem que seguir e aprender. Só isso. Tá certo, Lucinha. Obrigado. Outra coisa que eu queria comentar, né, a respeito desse tema, me fez lembrar um amigo que eu conheci em São Carlos, quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita. O Maurício, ele falava assim, a respeito do esquecimento, que não é bom a gente levantar a tampa do túmulo, porque costuma cheirar mal. Sempre que a gente falava de esquecimento do passado, eu me recordo que ele comentava isso. E a importância, né, como a gente já destacou, né, de ver as habilidades, né, que a gente recebe um novo corpo, como a Lucinha comentou, a Marta também. E uma vez eu cheguei para ele, ele tocava violão, eu comentei com ele, falei, eu não me dou com esse instrumento, eu falei para ele, né? Aí ele falou, começa aprendendo agora, aí você vai ficar bom na próxima. Por isso que eu comentei isso com a Marta também. Então é isso mesmo, a gente tem um novo instrumento, um novo corpo que nós temos a oportunidade de exercitar e através dele evoluir. A gente pode aprender tudo. Não vamos ser perfeitos nessa, né? Não vamos ser o Mozart nessa encarnação, tocando piano ou um violão, ou mesmo qualquer outra habilidade. Mas a gente começa a praticar para adquirir isso, né? Cada vez mais, né? Tem que começar praticando. E a fala da Edma, se a gente não colocar realmente todo o nosso aprendizado em prática, e o Joilson deu uns exemplos que ele colocou em prática, né? No momento que ele errou, que ele estava ali nervoso, por causa esperando a condução, ele já se arrependeu e falou assim, isso aí é colocar em prática também, né? Pelo menos eu consigo ver dessa maneira. Então, e para a gente que tem esse conhecimento, fica melhor, fica mais fácil. Agora, para aquele irmão, para aquela irmã que não conhece nada ou não quer aprender, fica realmente mais difícil. Não quer dizer que não vão conseguir. Talvez possam conseguir até mais que a gente. Não é isso. Mas realmente o estudo da doutrina espírita nos abre uma nova visão de como compreender a vida. Esse é um dos grandes mistérios, né, para todos nós, a compreensão da vida. E é isso, eu acho que desta maneira a gente, olha, em 1 hora nós praticamente enxergamos, esgotamos o assunto aqui. Mas, se alguém quiser... Oi, Marta, desculpa, pode falar. É que eu lembrei aqui, a fala de Emmanuel há 2000 anos, ele fala assim, ele pede, ele faz preces, ele anuncia o livro bem antes de tê-lo escrito, ele anuncia que vai escrever, aí depois ele pede para que Deus o ajude, porque a mim, né, me passa, mas a preocupação dele reviver porque ele vai contar a história, ele ainda fala, eu vou contar
eu vou entrar na história, né? Era ele mesmo. Então eu vou entrar na história de um senador arrogante. Ele fala mais alguns adjetivos lá. Então ele vai devagar, assim, sabe? Tem até as datas e tal, não lembro, né? Que ele vai falando, pedindo a Jesus para que os irmãos do grupo ali na época, acho que foi 1930 e pouco, pedindo os irmãos ali ajudá-lo, porque ele ia entrar naquele personagem como se fosse uma terceira pessoa, né? E falar, e que não seria fácil ele rever tudo aquilo. Então veja bem, né? Mesmo na época que ele vai escrever os romances dele, que ele escreve esses romances dele com Chico, contando dele próprio, ele já é uma pessoa esclarecida, né? Uma evolução tal, e ele veio fazendo essas preces de forma gradativa, um tempo antes, até que ele se encontrou, é claro que o Chico preparando, o médium também, mas até que ele se encontra de uma maneira mais forte para entrar no personagem. Quer dizer, olha, de certa forma é até um risco, né? Porque você vai rever aquela sua arrogância, prepotência, aquilo que fez, aquilo que não fez. Então, realmente, para a gente perceber tudo isso, reviver tudo isso, nós temos que ter um grau de adiantamento e uma força de fé, uma coragem na fé grande, porque não é fácil, né? Não é mesmo. Então, me lembrou isso, é interessante, ele fala isso no livro dele. Ele pede para que o ajudem, porque ele vai entrar naquele personagem e escrever a respeito de tudo aquilo que ele vivenciou. E aí nos outros em seguida, né? Mas eu acredito que o que foi mais assim foi o Públio Lentulus. Mais temperamental, mais orgulhoso, né? Do que pelo menos nos romances que ele escreve da vida dele. Então veja nós, pobres mortais, né? Se hoje a gente se choca com uma notícia aí desses programas tipo Cidade Alerta, pronto, a gente fica chocado, aí você olha para você e vê o que você fez até pior. É uma caridade divina o esquecimento, realmente. É verdade, bem lembrado. Mas no caso do Emmanuel, né, ele já estava num grau evolutivo que ele tinha condições de voltar a reviver, né? Isso na memória. Pois então, é essa analogia que eu estou fazendo. Imagina se nós lembrássemos, né? Nesse patamar evolutivo que nós nos encontramos. Tá louco! Tem coisa que eu quero esquecer que eu fiz nessa vida, imagine se for de outra, não é verdade? Gente, pelo menos eu posso falar, porque todos nós. Eu acho muita arrogância a gente falar uma hora alguma coisa assim, né? Eu não me arrependo de nada do que fiz. Porque, Puxa! Não, porque tem pessoas que falam isso, né? Eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Eu entendo a sabedoria da frase, mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e vê, e principalmente quando a gente está estudando as obras de Joana de Ângeles, essa questão da parte do autoconhecimento, quando a gente vai se buscar, que vai se nos revelando as sombras, isso aí realmente se torna uma frase egoísta, né? E orgulhosa. Porque todos nós somos devedores, né? E às vezes falhamos nessa vida, né? E podemos falhar em vidas futuras também. Então, então a gente precisa exercitar a humildade, né? Então eu me arrependo de coisas que a gente se arrepende de hoje, do que fez de manhã. Não vou me arrepender, imagina naquela época. Pois é. Não, e pensa assim, você vê que interessante, né, que eu lembrei. Pensa na possibilidade de um espírito desse cair, porque cai. Cai. É claro que ele estava mais... espíritos também tem uma queda, a gente sabe disso. Então, a preocupação dele em voltar lá, né? Ele tinha uma certa preocupação. Porque, de repente, você pode ver uma injustiça cometida com você mesmo e você perder todo aquele tempo de evolução. Pode ocorrer.
Então, é complicado essa coisa de lembrar o passado. É bom não lembrar mesmo, não. É cada dia vale, né? O que é que Jesus fala? A cada dia o seu dia, uma O coisa mal. assim, não lembro agora. Basta seu mal, exato. A cada dia basta seu mal, realmente. E sabe, Fábio, o que me lembrou? Uma vez eu li um versículo, não me pergunta que livro que está, que eu não me lembro no momento, mas que eu não entendia até estudar um pouco mais a doutrina. Tem ele fala assim: diminua eu para que tu cresças, Senhor. Então, é bem isso que nós devemos fazer, né? Que à medida que nós vamos voltando para nós mesmos, a gente vai se diminuindo, porque a gente vai perdendo aquela vontade de ser maior, de ter muito mais que o outro, né? A gente vai se preocupando mais. E quanto menor nós formos, maior será o Cristo em nós. Então, a Marta comentando aí me lembrou essa passagem que eu li e que ficou gravada e que é muito bonita se a gente for prestar atenção. Diminua eu para que tu cresças, Senhor. Né? Bem bonito, bem verdadeiro. Tá certo, Edmar, bem lembrado mesmo. Se não me engano, acho que essa frase é de João Batista, se não me engano. Né? Quando ele estava preso, aí os discípulos chegaram lá, eu acho que essa frase é dele. Mas a gente precisaria voltar para estudar depois. Mas Vou realmente, procurar saber, vou isso na procurar. verdade, né, essa que eu diminua para que o Cristo cresça, isso aí é uma regra, na verdade, que todos nós devemos tentar colocar em prática, né? Porque cada vez mais, ele sendo o nosso guia e modelo, Jesus, cada vez mais nós temos que refletir em nossas ações, em nossas atitudes, a própria imagem dele. Esse é o grande objetivo, né, do homem integral, como nós estamos estudando. Né? É bem lembrada essa sua frase, bem propícia também, Edmar. E aí, pessoal, alguém mais quer fazer algum outro comentário? Tá todo mundo sabendo tudo, hein? Os mestres, todos mestres aqui da Eu lembrei de Pedro também, né? Que pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque doía nele a negação do Cristo, quer dizer, da mesma encarnação. A gente tem que lembrar também que toda noite, quando a gente dorme, a gente volta para o plano espiritual e lá nós lembramos do que nós temos que fazer aqui. E quando a gente acorda, você não lembra de nada. Não, eu tenho que voltar lá porque eu tenho que cumprir com a minha missão, mas chega aqui, é coisa divina mesmo, é coisa divina. Porque você, toda noite, quando você dorme, você volta para o plano espiritual, estudar, trabalhar, não sei o que lá, e você sabe naquele momento o que você se comprometeu a fazer. Mas você acorda de manhã, às vezes com a avó atrás do toco. E aí, Joilson, quer complementar também, Joilson? Ou tá bom, tá tudo em ordem? Não, só é aprendizado. Olha, eu estou tendo vários professores nesses estudos que Deus está me acrescentando muito. Eu só tenho a agradecer por estar participando desse curso. Cada evento é um aprendizado, é um grau a mais que sobe. Cada um com suas especificidades, seus conhecimentos, e isso acrescenta muito com a gente, para o nosso dia a dia, né? Eu só tenho a agradecer muito. Tá certo. Deixa eu falar uma coisa assim, só uma coisinha que eu lembrei, os livros para nós fazermos a coisa está guardado, viu? Hoje eu vi a caixa de livros, falei, gente, lembrar o pessoal que os livros estão guardados, porque nós não tivemos tempo, né? Nós vamos ter. Vamos ter, se Deus quiser, de montar a biblioteca. Tá certo. Biblioteca do curso lá. Então, acho que a gente pode encerrar o estudo dessa noite. Né? Vou pedir para a Marta fazer a prece para a gente. E agradeço a todos.
vocês pela oportunidade, pela presença aqui. Então vamos lá fazer a prece de encerramento. Ok, antes de fazer a prece de encerramento, eu quero falar para vocês ficarem todo mundo com inveja, porque agora eu vou comer pão de queijo, da Edma. Pode engordar. Marta, só habilita o microfone aí para encerrar com a prece. Ok. Lucinha chegou hoje? Ah, não te ouvi. Depois você me conta. Então vamos lá, moçada. Vamos terminar dessa forma agradável, alegre. Que grupo bom, né? Que a gente tem, graças a Deus. Cada um colocando as suas experiências, cada um aprendendo com o outro. Depois a gente medita em cima. Muito bom, excelente. Acho que essa pandemia fez muito bem para todos nós. Vamos agradecer, então, o mentor espiritual desse grupo, que certamente nós os temos, os mentores espirituais de cada um de nós, que nos traz até aqui, que junto com a gente, junto com todos nós, nos auxilia na nossa evolução. Pedimos ao nosso irmão maior que nos auxilie nesse intento, que possamos dar continuidade sempre e que esclareça e ilumine a nossa mente para apreendermos e, principalmente, Senhor, colocar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Que a paz do Senhor nos envolva e que possamos estar amanhã juntos novamente para mais uma leitura dos seus ensinamentos através do Espírito Joana de Anjos, com a participação do médium Divaldo. Grato, muita gratidão a eles por esse estudo também. Mais uma vez, Senhor, que possamos levá-lo conosco, com a sua paz, a sua sabedoria, a sua tranquilidade, enfim, que realmente possamos vê-lo como modelo e guia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.